Kenika Jenkins, uma jovem americana, ganhou destaque nas notícias em 2017 por ter perdido sua vida em circunstâncias misteriosas. No dia 9 de setembro de 2017, Kenika, de 19 anos, foi em uma festa no Crown Plaza Hotel em Rosemont, Illinois, e posteriormente foi relatada como desaparecida por seus amigos. Sua mãe, Teresa Martin, denunciou à polícia e uma busca começou. Foram quase 24 horas de busca e seu corpo foi encontrado no freezer de um setor desativado do hotel. Seu falecimento foi inicialmente considerado como acidental, por hipotermia. No entanto, o caso de Kenika gerou muita especulação e teorias de conspiração nas redes sociais. Muitas pessoas acreditavam que houve algo mais do que um simples acidente, e alguns questionavam a investigação policial e acreditavam que o hotel estava escondendo informações. O resultado da necrópsia indicou que Kenika faleceu de hipotermia acidental, além dela também ter consumido álcool e medicamentos, o que pode ter contribuído nesse triste desfecho. Apesar das dúvidas, não encontraram evidências conclusivas de que alguém fez algo com Kenika. A investigação foi encerrada e seu falecimento continua sendo considerado um trágico acidente. Olá, investigadores enigmáticos! Esse é o canal Investigando Enigmas e eu sou a Michelle Matsumura. Sejam muito bem-vindos. Hoje trago para vocês um caso que também me intrigou muito. Você conhece Kenika Jenkins? Então te convido para conhecer, mas antes se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, compartilhe com quem você sabe que vai gostar desse conteúdo, comente quais os próximos vídeos vocês gostariam que eu trouxesse para vocês, ativem o sininho de notificações e nos sigam nas redes sociais para ficar sabendo quando sair vídeo novo, que teremos todas as terças e aos domingos. E se você ficar até o final, prometo trazer duas teorias bizarras que têm ligação com esse caso e que envolve dois artistas famosos. E agora, sem mais, vamos juntos investigar os enigmas desse caso misterioso e descobrir o que realmente aconteceu com Kenika Jenkins. Ju, roda a vinheta! Teresa Martin deu à luz a sua segunda filha no dia 27 de maio de 1998, a quem colocou o nome de Kenika, que nasceu e cresceu em um bairro de Chicago chamado Lawndale. Esse bairro está entre os 5 mais perigosos da cidade e crescer nessa área implica estar associado a muitas pessoas que tomam caminhos errados. Kenika, por sua vez, não tinha uma figura paterna. Alguns meios disseram que é porque seu pai estava preso, mas outros dizem que simplesmente ele nunca fez parte da vida de sua filha. Mesmo assim, sua mãe Teresa Martin tentou incutir em seus 3 filhos os valores da responsabilidade e do trabalho. Ela não concordava com o consumo de álcool e muito menos de substâncias ilícitas, coisa que era comum nesses bairros. E, lamentavelmente, Kenika começou a se enturmar com pessoas do bairro que estavam envolvidas em atos considerados como fora da lei. Muitos de seus amigos faziam parte de uma gangue chamada Vice Lord Street Gangs, que com o tempo formaram um grupo bem sólido, onde eles se cuidavam e se respeitavam uns aos outros. A maioria vivia no bairro de Lawndale ou aos seus arredores, e eles eram tão próximos que se tratavam como se fosse uma família. Kenika tinha uma amiga chamada Shaniqua Watkins, com quem ela chegou até a morar junto por algum tempo e que para Teresa era considerada como se fosse sua quarta filha. Assim como também Monifa Shelton, essas duas amigas são importantes nessa história. Com o tempo, Kenika foi frequentando as festas com seus amigos e às vezes nessas festas tinham alguns convidados que não faziam parte do grupo, mas por serem muito amigos de alguns dos membros, dificilmente ocorriam brigas ou problemas. Essas festas costumavam ser feitas em quartos de hotéis, pois se fossem feitas em alguma casa do bairro, era perigoso, porque membros de outras gangues se aproximavam para intimidar ou até mesmo policiais apareciam para controlar. Então fazer essas festas em hotéis era muito mais seguro para todos. Quase todos os finais de semana tinha uma festa diferente para ir. Geralmente no caminho da festa eles consumiam algum tipo de substância ilícita, depois iam comprar álcool e aí sim se dirigiam ao quarto do hotel. Lá eles escutavam música, dançavam, fumavam. Se houvesse algum problema, os líderes do grupo tratavam de colocar ordem e expulsar quem estivesse incomodando. Eles ficavam lá por algumas horas e voltavam para suas casas. Teresa não gostava que sua filha frequentasse essas festas. Por isso, Kenika começou a mentir para ela, dizendo que ia na casa de uma amiga. E lá elas pediriam algo para comer, escutariam músicas, mas na verdade ela ia para essas festas nos hotéis. E uma vez lá, eles também costumavam fazer muitas lives pelo Facebook, através de uma página de Kenika e que ainda continua ativa. Em 2017, Kenika fez 19 anos
e começou um namoro com um rapaz conhecido pelo apelido de Tax Free, e ele também fazia parte da gangue dos Street Gangs. Em agosto e setembro de 2017, Tax Free tinha sido preso e condenado a alguns anos de prisão, o que fez com que Kenika ficasse muito triste. E naquele momento ela não estava mais estudando, mas tinha 2 empregos. Sua mãe comentou que antes dela desaparecer tinha conseguido um emprego de cuidadora de idosos num asilo, mas uma das condições para ser aprovada no teste era fazer um exame para verificar se não constava nenhuma substância ilícita no seu sangue, e por isso Kenika levou isso muito a sério e decidiu não consumir nada que comprometesse esse exame que a aprovaria no teste. Se ela conseguisse esse emprego, ganharia um salário melhor e teria uma jornada de trabalho menor. Bom, vamos lá então. Até aqui podemos compreender o contexto de vida de Kenika, ou seja, ela era uma boa garota, mas que vivia num ambiente marginal de Chicago. Tinha amigos que viviam se envolvendo em problemas, mas o lado bom era que todos se protegiam entre si. Até quando Kenika desapareceu, fazendo com que todos fossem questionados. Um dia antes disso acontecer, ou seja, dia 8 de setembro de 2017, houve troca de mensagens onde ela pergunta para uma amiga que queria ir com ela no cinema e no boliche, mas à medida que aquela tarde se passava, Kenika mudou seus planos para ir a uma festa. Então Kenika muda os planos e diz para sua mãe que ia na casa de Monifa e que talvez ia acabar dormindo por lá mesmo. Então Teresa, a mãe, empresta seu carro para que sua filha fosse até lá e pede para ela tomar muito cuidado. Nesse momento, fazia apenas alguns dias que Teresa tinha feito uma cirurgia de retirada de um tumor na mama e ainda estava se recuperando no processo de pós-operatório. Ela ainda estava muito fraca e precisava realizar outra operação dentro de 5 dias, ou seja, no dia 13 de setembro. Então Kenika foi até a casa de Monifa, onde encontrou mais 2 amigas, passaram numa loja de licores chamada Franklin Food and Liquor, onde compraram garrafas de conhaque, mas não se sabe se usaram uma identidade falsa ou foi a loja que não pediu identificação, pois todas eram menores de 21 anos. E mais para frente, a polícia chegou até fazer uma investigação lá pelo fato de terem vendido álcool para menores de idade. Isso de acordo com as leis dos Estados Unidos. Também pararam para comprar um alto-falante Bluetooth e bebidas energéticas. Então, depois de toda essa trajetória, se dirigiram à festa no hotel Crowne Plaza, pois nesse dia estariam comemorando 2 aniversários lá, o de uma amiga chamada Irene e de um outro rapaz que fazia parte do grupo chamado Killa. Uma das câmeras de segurança registraram que elas entraram no hotel às 1h13 da madrugada, por uma porta lateral do hall de entrada. Depois, outra câmera gravou elas caminhando pelo corredor da praça de alimentação, indo em direção aos elevadores. Já a câmera do elevador não estava funcionando, mas elas postaram um vídeo no Snapchat que registrou esse momento. Um adendo aqui: posteriormente, a polícia confirmou que naquele momento 6 câmeras de segurança não estavam funcionando. Os seguranças do hotel não tinham acesso às imagens das câmeras em tempo real, e essas imagens eram arquivadas para serem acessadas apenas em caso de emergência. Mas foi comprovado que das 6 câmeras que não funcionavam, apenas 2 delas teriam relevância para o caso. Mas voltando aqui para as festas, os convidados começaram a chegar às 11 da noite, porém, como ainda não tinha muitas pessoas, os que chegaram cedo até se retiraram para voltar mais tarde, pois não viram muito movimento. Então, cerca da meia-noite, o quarto 926 começou a encher. E em uma certa hora da noite, chegou a ter cerca de 30 pessoas reunidas no mesmo quarto, e esses quartos não são grandes. Aliás, vale ressaltar que são bem pequenos. Bom, Kenika e suas amigas chegaram a 1h13 da madrugada, e poucos minutos depois, a 1h36, a Irene, que era aniversariante, fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook. E posteriormente essa live seria muito questionada pelas pessoas, pois muitos dizem escutar ao fundo uma mulher pedindo ajuda, outros dizem que escutaram gemidos. Há um momento em que também dizem para Kenika se divertir e ela responde que está se divertindo sim, e em outra parte também se ouve alguém mencionar $200, o que fez com que surgissem especulações de que as amigas tinham vendido Kenika por esse valor. Mas a polícia resolveu investigar melhor esse vídeo, entrando em contato direto com o Facebook, que forneceu o vídeo original e ainda com o áudio melhorado. E com esse material, a polícia conseguiu até mesmo gerar uma transcrição de tudo que se pôde escutar no vídeo. Então descobriram que as partes mais suspeitas se tratavam de um vídeo de conteúdo adulto que eles estavam assistindo no celular de um dos convidados. E quanto aos $200,
Todos os envolvidos afirmaram que se tratava de uma conversa que eles estavam tendo sobre o valor que o Crowne Plaza cobrava se eles perdessem o ticket do estacionamento, o que foi confirmado, e a polícia até tirou uma foto da plaquinha onde dizia que a perda do bilhete implicaria na cobrança de $200. E quanto àquela conversa de que uma amiga diz para Kenika se divertir, aconteceu porque ela demonstrava estar triste pois seu namorado estava preso e ela se sentia mal por estar em uma festa enquanto ele estava preso. Algo que não foi mencionado é que nessa festa estavam também 3 primos e uma prima de sangue de Kenika. Os 4 confirmaram que ela parecia triste e por isso estava bebendo muito. Inclusive, a estavam cuidando. Um desses primos tirou dela uma garrafa de conhaque porque percebeu que ela já estava muito embriagada. Das 36 pessoas que também estiveram presentes, relataram a mesma coisa, que ela estava triste, mas à medida que ia bebendo, mais ela dançava para tentar aproveitar, mas também mencionaram que ela estava num estado no qual nunca antes a tinham visto em outras festas. Apenas uma testemunha a viu tomando os comprimidos, mas a maioria das testemunhas disseram que não viram Kenika consumindo nenhum tipo de substância ilícita, somente tomando álcool. Eles também disseram que não houve brigas nem abuso ou qualquer tipo de violência nessa noite. A polícia também perguntou para as pessoas que estavam em quartos próximos e eles disseram que puderam ouvir os ruídos de uma festa, mas nada fora do normal. Houve uma única pessoa que estava no quarto 930 que ligou para a portaria 2 vezes naquela noite para reclamar da música que estava em volume alto, sendo que uma das vezes foi à 00:30, e a essa hora Kenika nem tinha chegado lá ainda. E a outra vez foi às 2:30. Nas 2 vezes foi o mesmo segurança que subiu lá para pedir que abaixassem o volume e relatou que nem precisou bater na porta, pois haviam 2 rapazes do lado de fora do quarto que logo acataram ao pedido e ao abrirem a porta ele pôde sentir o cheiro de álcool e cannabis, mas não fez nada em relação a isso. Detetives também descobriram que próximo à meia-noite os detectores de fumaça do quarto foram desativados por um dos convidados, e às 2:17 da madrugada Kenika postou um vídeo no seu Snapchat, mas quando deu 2:20 ela enviou uma mensagem para sua amiga dizendo que já estava pronta para ir embora com um emoji de carinha triste. E essa amiga respondeu às 2:58 dizendo: "Eu também". Segundo as testemunhas, nesse dia Kenika não se sentia bem por estar embriagada e também estava triste por causa do seu namorado. Então, alguns minutos depois, Kenika, Monifa e outra amiga se levantaram para ir embora. Então se dirigiram até o elevador. Foi quando Kenika se deu conta que estava sem as chaves do carro e sem o seu celular. Então suas amigas voltaram para o quarto para procurar os seus pertences, mas não perceberam que Kenika não tinha ido atrás delas. Então Monifa entra e pergunta aos colegas se alguém tinha visto o celular e as chaves da Kenika. E nisso elas demoraram aproximadamente 10 minutos para encontrá-los. E ao saírem de novo no corredor do hotel, se deram conta de que Kenika já não estava ali. A polícia posteriormente supôs que o que aconteceu foi que a porta do elevador se abriu e Kenika entrou. Então ela apertou o botão que tinha a seguinte inscrição LL, pensando que era o botão do lobby, ou seja, o saguão, mas ela estava enganada, pois LL significava Lower Level, o que representa o porão do hotel, que se localiza um andar abaixo do saguão. Então, às 3:25 da madrugada, as câmeras de segurança do porão registraram o momento em que Kenika saiu do elevador. Nesse meio tempo, as amigas dela começaram a procurá-la por todo o nono andar, onde um dos hóspedes ligou para a recepção, dizendo que algumas garotas estavam gritando no corredor. Então o segurança sobe e pergunta a elas o que estava acontecendo, e elas disseram que estavam procurando por sua amiga. Então o segurança falou para elas irem até a recepção ou entrassem de novo no quarto, pois haviam reclamações por parte dos outros hóspedes. Daí elas decidiram voltar para o quarto novamente, e lá elas comentaram que não estavam achando a Kenika, mas os amigos não tomaram a situação como algo preocupante, pois pensaram que ela poderia estar dando uma volta pelo hotel ou tinha saído com algum rapaz. Posteriormente, quando analisavam os takes das câmeras de segurança, muitos questionaram do porquê não se viam outras pessoas na gravação. A impressão que dá é que não tinha mais ninguém no hotel naquele momento, mas o fato é que Kenika foi para uma área do hotel que não é muito usada, pois por ser o porão ali só haviam salas de conferência e auditórios, não tinham quartos nesse andar inferior, então os locais mais movimentados eram a recepção e os andares superiores. Percebe-se claramente nas gravações que Kenika estava bastante embriagada, que apenas consegue manter o equilíbrio para não cair.
enquanto procura por alguma saída. Então ela passa por um corredor onde se encontravam os banheiros das salas de conferência, de repente entra num espaço sem saída debaixo das escadas, mas consegue sair e logo após ela entra rapidamente no banheiro masculino que estava ao lado das escadas, e ali ela permanece por uns 45 segundos apenas. Um adendo aqui, esses takes não foram vistos em tempo real, apenas um dia depois do seu desaparecimento. Para poder encaixar as partes que faltavam das câmeras que não funcionavam, a própria polícia gravou um vídeo nesses locais que ela passou justamente com o objetivo de recriar os passos de Kenika até a cozinha. Então eles mostraram que para chegar até a cozinha do saguão, que é onde tudo aconteceu, e não no piso inferior, como muitos pensam, ela precisou subir uma pequena escada, e no final daquela escada havia uma porta de metal. E logo após ultrapassar essa porta, tinha uma outra porta de madeira, a qual dava acesso à cozinha do saguão. Pois ao subir os degraus da escada, ela acabou subindo um andar, e a partir dali, se vê ela passando por uma parte onde as câmeras de segurança não estavam funcionando. Mas ao entrar na cozinha, as câmeras estavam funcionando sim e registraram Kenika passando de um corredor para o início da cozinha. Essa cozinha estava em obras porque uma empresa a tinha alugado para abrir um novo restaurante chamado Kadishak. A última imagem de Kenika foi nessa cozinha, entrando num setor sem saída. Ali havia uma pequena salinha, utilizada como um depósito, e logo mais adiante estavam os freezers, que na verdade são câmeras frigoríficas, que eram do tamanho de pequenas despensas, compostas por 2 compartimentos, tendo o primeiro apenas a função de refrigeração dos alimentos, já a segunda câmara tinha a função de congelamento, mas ambos eram separados por uma porta. Enquanto isso, a recepção do hotel estava ligando para o quarto 926 para perguntar sobre a amiga desaparecida, pois aquele mesmo segurança que pediu para as meninas descerem ou entrassem no quarto foi até lá explicar o porquê das reclamações dos hóspedes. Então as amigas responderam que ainda não tinham encontrado a Kenika, e a recepção disse a elas que não se preocupassem, pois o segurança começaria a procurar por ela. Kenika levou cerca de 7 a 8 minutos desde que saiu do elevador até entrar no freezer, então isso significa que quando os seguranças do hotel começaram a procurar por ela, ela já estava presa lá dentro. Então as amigas começaram a procurá-la por todos os andares, pois sabiam que pelo fato dela estar embriagada, poderia ter entrado erroneamente em qualquer outro quarto. Chegaram a bater na porta de outros hóspedes para saber se Kenika estava ali, e várias ligações foram feitas para a recepção nesse momento. Às 4 da madrugada, as amigas já estavam bastante preocupadas, pois já fazia 1 hora desde a última vez que a viram. Então foram até a recepção e pediram para ver as câmeras de segurança, e a pessoa que estava na recepção disse que eles não tinham acesso a elas e que para isso era preciso que eles solicitassem um pedido à polícia. Então as amigas decidiram ligar para a Teresa Martin para perguntar se de alguma forma Kenika tinha chegado até a sua casa, e Teresa respondeu que Kenika não estava ali. Então ela perguntou às meninas se Kenika estava perdida, e as amigas responderam que não a estavam encontrando. Então a mãe pediu que levassem seu carro até ela, então elas pegam o carro e dirigem até Lawndale. A viagem era de mais ou menos 1 hora. Então assim que chegaram lá, a mãe pegou o carro e foi até o hotel com sua outra filha, mas no caminho aproveitou para deixar as amigas de Kenika na casa de uma delas. Às 6 da manhã, Teresa Martin já estava falando com os funcionários e a festa já tinha acabado e as camareiras já tinham entrado para arrumar o quarto. Então Teresa pediu para ver as câmeras de segurança, mas novamente lhe disseram que apenas poderia ter acesso com uma demanda policial. Então às 7h15 da manhã, Teresa faz a primeira ligação para o 911, mas essa ligação foi muito negligente por parte da polícia. Porém, Teresa sabia que alguma coisa não estava bem pelo fato de que sua filha tinha deixado seu telefone no quarto, outra coisa que não seria habitual dela fazer, da mesma forma que o agente da polícia tinha dito a ela para esperar algumas horas antes que ela abrisse um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Então, à 1 da tarde, Teresa e sua filha foram até o departamento policial de Rosemont para relatar oficialmente o desaparecimento de Kenika. 5 minutos depois, a polícia começou as buscas dentro do hotel sem encontrar nenhum vestígio. Às 8 da noite do dia 9 de setembro de 2017, a recepcionista do hotel ligou para a polícia para denunciar que a família de Kenika estava incomodando os outros hóspedes do hotel, já que Teresa Martin estava batendo de porta em porta, perguntando se alguém tinha visto sua filha. Então, alguns minutos depois, a polícia se fez presente no local e pediu para verificar as câmeras de segurança. Então, os funcionários mostraram o momento em que Kenika chegou ao hotel com suas amigas,
à 1 da madrugada, porém ainda não tinham revisado as câmeras do corredor do porão, sendo que haviam mais de 50 delas nesse andar, então levaria bastante tempo para a polícia conseguir revisar todas elas. Durante todo o dia 9 de setembro, a mãe, a irmã e uma amiga de Kenika permaneceram no hotel, todos naquele desespero de que encontrassem logo a Kenika, mas a polícia tentou acalmar a mãe, dizendo para ela não se preocupar, porque estavam fazendo tudo o que era necessário para encontrar ela o mais rápido possível. Foi quando, nesse mesmo dia, à meia-noite, encontraram a Kenika dentro do freezer da cozinha do hotel por um segurança que rapidamente foi avisar um agente da polícia que se encontrava no local. Kenika foi encontrada no segundo compartimento do refrigerador, ou seja, na parte que era de congelamento. Da cintura até os pés estava de lado, enquanto seu rosto e uma das mãos estavam em contato com o chão de bruços e com as pernas semi-flexionadas. O levantamento das evidências foi feito ali mesmo, instantaneamente. A polícia tirou fotos do local e descobriram que Kenika estava com o corpo todo congelado. Ela estava vestida com uma jaqueta jeans, um top mais parecido com um sutiã branco, que estava abaixado deixando seus seios à mostras. Uma calça jeans azul, roupa íntima lilás e um de seus tênis esportivos branco estava calçado no pé esquerdo, enquanto o outro estava a alguns metros do corpo, mas dentro da área de congelamento. No pé direito, o que estava descalço tinha 2 feridas visíveis no tornozelo. À meia-noite e 48 foi oficialmente pronunciado o falecimento de Kenika James. 25 minutos depois, os agentes da polícia levaram a mãe e alguns parentes, também alguns amigos, que estavam lá esperando por notícias, a uma sala de conferências do hotel para informá-lo de que encontraram o corpo de Kenika, mas ninguém ainda poderia vê-la, pois ainda estava sendo realizado o trabalho da perícia, que durou pouco mais de 3 horas. Então, às 4h52 da manhã, o corpo sem vida de Kenika foi retirado do freezer e colocado em uma maca de emergência na cozinha do hotel. Foi quando às 5h07 a mãe e a irmã de Kenika foram escoltadas até a cozinha para identificar o corpo. Então, no mesmo dia se realizou a necrópsia, mas o laudo foi publicado apenas algumas semanas depois, possuindo um total de 13 páginas que descrevem o que aconteceu. O laudo da necrópsia definiu que o falecimento técnico foi definido como acidental por hipotermia, e também encontrou-se no sangue altos níveis de álcool e topiramato, sendo esse último medicamento que deveria ser usado apenas por recomendação médica para epilepsia ou enxaqueca e que contribuiu muito significativamente em seu falecimento. Não foram encontradas evidências de abuso, golpes ou que alguém tivesse ocasionado seu falecimento. As únicas feridas encontradas foram a abrasão roxa avermelhada irregular no tornozelo lateral direito e um hematoma mal definido na região lateral de sua perna direita. Seu corpo estava coberto de sujeiras que foi investigado e definiram que era do chão do freezer, que se encontrava muito sujo, por não estar sendo utilizado. Devemos mencionar que, a princípio, a polícia pensou que foi um ato causado por uma outra pessoa, e embora os resultados da necrópsia tenham confirmado que foi um acidente, o caso não foi encerrado naquele momento porque queriam descartar a possibilidade de que alguém tenha contribuído para esse desfecho. Ou seja, existia sim alguma probabilidade de que tenham intoxicado com alguma substância e ou trancado ela naquele lugar, pois apesar das evidências que mostraram ser um acidente, outras pessoas poderiam ter ocasionado isso. Segundo especialistas que trabalharam nesse caso, disseram que a hipotermia pode gerar na pessoa uma sensação de calor, então é comum tirar a roupa nessas horas, nessas situações. Há centenas de casos de hipotermia onde pessoas foram encontradas nuas, assim como mencionei no caso Elisa Lam. E convido a vocês que depois de terminar esse caso, deem uma passadinha aqui na playlist do canal e assistam. Mas de qualquer maneira posso deixar um card por aqui ou o link na descrição para vocês irem direto lá assistir, tá bom? Bom, continuando aqui, no caso de Kenika, ela não estava nua, mas estava em um estado de intoxicação tão elevado que provavelmente tentou tirar a roupa, mas não conseguiu, por isso o seu top estava baixado e também um dos tênis estava lançado a poucos metros, pois a hipotermia também gera desconforto, fazendo com que a pessoa se mova bruscamente. E isso pode primeiramente causar as feridas que foram encontradas no seu tornozelo direito, assim como também o fato de que o corpo se encheu de sujeira. É importante frisar que as feridas não eram graves, mas foram geradas por fricção.
ou seja, como se estivesse ralado. Outra coisa que desmente que outra pessoa lhe tenha feito esse dano. Mas vamos falar de uma das coisas que mais chamou a atenção nessa necrópsia, que foi em uma das unhas de Kenika tinha um pedaço de saco preto, tipo saco de lixo, e para muitos isso foi a prova de que tiraram a vida de Kenika, e que talvez quisessem colocá-la dentro de um saco. Mas ela se defendeu. Mas o pedaço que foi encontrado em sua unha se encaixava perfeitamente com os pedaços de saco da mesma cor que estavam no chão daquele congelador. E pelo fato de que seu corpo congelou, seu corpo gerou muito calor devido à hipotermia e houve muita transpiração. E como o suor também se congela, então o que aconteceu foi que Kenika, estando de bruços, sua mão foi pressionada contra um pedaço de sacola plástica e com o suor e o congelamento isso ficou preso à sua unha. Quando os peritos moveram seu corpo, que ainda estava congelado horas depois, o pedaço de saco se rasgou, ficando apenas um pequeno pedaço grudado na sua unha, que é o que se vê na fotografia da perícia. E por último, mas não menos importante, aliás, essa é uma das partes mais importantes para fechar o laudo da necrópsia, é que o medicamento topiramato encontrado no seu organismo foi também muito questionado, pois este remédio causou sangramento pulmonar e lesões na mucosa gástrica do sistema digestivo. E é muito importante mencionar isso, porque significa que Kenika não apenas tomou o topiramato naquela noite, mas já estava fazendo há muito tempo, pois essas lesões não são feitas com uma overdose de uma única dose. Não, isso era um indício que já vinha consumindo topiramato há um bom tempo, ou seja, isso confirma que já fazia meses que ela estava tomando. Já a mãe e os amigos disseram que nunca a viram consumindo esse medicamento, mas ele é usado para muitos fins, desde perder peso, tratamento para alcoolismo, depressão, dor de cabeça, enxaquecas, convulsões, etc. Então, a razão pela qual Kenika estava tomando esse medicamento não sabemos, mas definitivamente isso é algo que ela já estava fazendo há muito tempo e está comprovado nos exames. O problema com esse medicamento, topiramato, é que ele é muito perigoso e pior ainda se misturado com álcool, porque causa tonturas, confusão mental, problemas de coordenação, convulsões, entre outros sintomas. Definitivamente, essa mistura de topiramato com álcool resultou com que Kenika acabasse ficando presa dentro daquele congelador e falecesse de hipotermia ainda mais rápido. A necrópsia não determinou a hora exata de falecimento, nem sequer aproximadamente, mas podemos presumir, levando em consideração que a temperatura do freezer estava em 1 grau centígrado, que isso poderia ter ocorrido entre 30 minutos a 1 hora após a sua entrada no freezer. Quando a notícia do falecimento de Kenika foi divulgada nas mídias, gerou um caos e indignação nas redes sociais e o vídeo do Facebook, onde transmitiram a live da festa, foi compartilhado milhares de vezes, chegando a 3 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Criaram até uma página sobre o falecimento de Kenika que começou a acumular milhares de seguidores por minuto. A sensação que foi criada em cima disso foi impressionante. Praticamente desde o dia em que os noticiários divulgaram o caso, inclusive essa página publicou a lista completa das pessoas que estiveram na festa, que era um total de 50 pessoas cujos nomes e sobrenomes foram expostos e divulgados. As teorias sobre a morte de Kenika se faziam cada vez mais fortes nessa página em particular, e muitos estavam acusando seus amigos desde o princípio. E o interessante dessa situação é que os detetives encarregados no caso levaram muito a sério o que foi publicado nas redes sociais, especificamente nessa página de Facebook. Eles tinham se agarrado a essa lista como se isso fosse um documento oficial, só que não. Era só uma publicação postada nas redes e colheram o depoimento de cada um deles. Então os depoimentos começaram dia 10, primeiro pelos familiares, depois os funcionários do hotel, até chegar aos amigos e finalmente as pessoas que estiveram na festa. Num certo momento interrogaram um jovem de 21 anos que estava na lista do Facebook e no seu depoimento ele mencionou que conhecia Kenika sim, mas que não tinha ido ao Crowne Plaza Hotel naquela noite. Além disso, o fato dele ter um álibi fez com que os investigadores acreditassem na sua versão. Em outro depoimento, uma outra pessoa que também estava na lista provou, através de um álibi também, que não estava no hotel naquela noite. A polícia então começou a desconfiar que essa lista estava incorreta ou colocaram esses nomes lá de propósito com o objetivo de comprometer essas pessoas e ligá-las ao caso. No total, eles conseguiram entrevistar 36 pessoas, sendo que a maioria estava na lista, e também participaram da festa no Crowne Plaza Hotel, levando em consideração que todos os interrogatórios tiveram versões semelhantes ao que aconteceu naquela noite, então
Foi isso que deixou claro à polícia que todos estavam dizendo a verdade e que ninguém estava escondendo nada. Por isso, com o tempo, descartaram a possibilidade de que algum amigo de Kenika pudesse estar envolvido. Além disso, os detetives receberam ajuda do Facebook, ou seja, em todo o processo investigativo eles tiveram acesso aos perfis de todos os envolvidos, puderam até mesmo acessar as mensagens privadas, fotos pessoais, localizações, sem encontrar nenhuma evidência de que alguém poderia ter sido o culpado pelo falecimento de Kenika Jenkins. No dia 25 de setembro, foi solicitado que o perfil de Kenika no Facebook fosse preservado, ou seja, impediram o acesso de quem quer que fosse, para apagar o perfil, excluir qualquer mensagem privada ou publicações postadas. Não se podia mexer nem alterar nada no perfil dela. Bom, se levarmos em conta o contexto do grupo de amigos de Kenika, onde todos eram como se fossem uma família, e além disso o fato de seus primos de sangue também estarem na festa naquele dia, descartou-se a possibilidade de que eles ou qualquer outra pessoa estivesse envolvida. Também temos que lembrar que o namorado de Kenika fazia parte do mesmo grupo de amigos, além de ser membro da Street Gangs, o que sustenta o fato de que ninguém se atreveria a tocar na namorada de um dos membros, o que é implicitamente uma regra de ética entre eles. Mas a investigação não terminou aí. À medida que avançava, descobriram outros detalhes, como por exemplo que o quarto do hotel tinha sido reservado com o cartão de créditos roubados. Pois é, poucos dias depois de encontrar Kenika sem vida, o hotel fez uma denúncia de fraude aos investigadores dizendo que o quarto 926, onde se realizou a festa, tinha sido reservado com um cartão de crédito roubado, e esse cartão pertencia a uma pessoa de New Jersey, mas que estava em Maryland no momento dos fatos. A vítima dessa fraude foi até a delegacia e abriu um boletim de ocorrência contra quem usou seu cartão de crédito de maneira fraudulenta. Os registros do banco também mostraram algo interessante, que a reserva foi feita no dia 9 de setembro, o que batia com a noite da festa, porém, no dia seguinte também havia uma outra reserva num hotel chamado Doubletree Hotel, da mesma cadeia dos hotéis Hilton, e que ficava a uma distância de 40 minutos do Crowne Plaza. Sendo assim, então a polícia solicitou as câmeras de segurança do Doubletree Hotel e descobriram que 2 pessoas tinham reservado ambos os quartos com o cartão roubado. E adivinhem quem fez isso? Bom, um deles foi Killa, o aniversariante, e a outra foi a Shenika Watkins, que é uma das melhores amigas de Kenika. Vocês lembram que eu mencionei isso no início? Então, ambos foram presos. Além disso, Shenika também tinha mais 4 mandados de buscas por crimes anteriores e por isso muitas pessoas pensaram que ela tinha sido presa por ter sido culpada do que aconteceu com Kenika, mas a verdade era que se tratava dessa investigação paralela. Não se encontrou nenhuma relação dessa fraude com o falecimento de Kenika. E mais ainda, aparentemente, Shenika também não sabia que o cartão era roubado, simplesmente ela acompanhou Killa para fazer essas reservas, mas mesmo assim foi presa pelas 4 ordens de captura que já tinha. O Killa, como fazia parte dos Street Gangs, não era estranho que tivesse sob sua posse um cartão roubado, pois é um crime muito comum entre essas gangues. O que não se sabe ainda, mas surgiram algumas especulações, é de que Killa e Shenika eram um casal e por isso eles estavam fazendo essas reservas juntos. Outra situação manipulada por pessoas que não leram os documentos oficiais do caso foi que à meia-noite 23 do dia 10 de setembro, quando o segurança do hotel foi até a cozinha, abriu o freezer e encontrou o corpo de Kenika, saiu da cozinha e chamou um agente da polícia que estava no local para ver o que tinha encontrado. Aqui nesse ponto, muitos se perguntaram como o guarda entrou diretamente no freezer sem procurar em outro lugar. Bom, a investigação provou que o segurança estava olhando para as câmeras de segurança quando ele se deparou com a parte que mostrava a Kenika entrando naquela área e por isso o segurança sabia onde ela estava. E detalhe, ele não a viu entrando no freezer, pois não havia nenhuma câmera posicionada diretamente para aquele local, mas viu ela passando e depois viu uma luz, que era a própria luz do freezer, que acende quando é aberta e se apaga ao fechar. Outra das acusações contra esse segurança foi que supostamente ele não parecia estar assustado quando encontrou o corpo, o que também é uma mentira, pois segundo o agente policial que foi chamado pelo guarda, disse que ele estava em um estado de choque, confirmou que ele estava tão assustado que mal conseguia falar direito, por isso ele só foi entender o que estava querendo dizer quando viu o corpo dentro do freezer. Além disso, é preciso levar em conta que nem todos reagem da mesma maneira. Alguns correm e gritam ao ver um corpo sem vida, mas outros entram em estado de choque
que foi o que aconteceu com esse segurança. Outra acusação que foi feita sobre esse caso é que disseram que alguém já deveria estar lá naquele lugar quando Kenika entrou, e a verdade é que ninguém esteve naquela área, pois as câmeras de segurança têm sensores de movimento, então se houvesse mais alguém naquele local, as câmeras teriam registrado, e mesmo que se posicionasse em um local estratégico fora do alcance das câmeras de vigilância, em algum momento ele ou ela teria que sair dali uma hora e acabaria passando por alguma câmera daquelas que estavam funcionando no corredor. A documentação oficial confirma que a última vez que alguém foi visto nessa cozinha foi no dia 30 de agosto. Depois disso, ninguém mais esteve no local até o dia em que Kenika entrou no freezer, e a primeira pessoa que foi vista pelas câmeras de segurança depois disso foi um funcionário do hotel que às 8 horas da noite do dia 9 de setembro viu que a porta de madeira da cozinha estava meio entreaberta, coisa que lhe pareceu estranha, porque essa cozinha estava em obras e não estava sendo utilizada. Então ele entrou e viu que o lugar estava vazio e inspecionou um pouco a área, já sabendo que estavam procurando por alguma garota, mas naquela mesma hora recebeu uma chamada para ir até a área da piscina, porque alguém tinha feito o número 2 lá, dentro da água, e isso está registrado no livro que registra as atividades do hotel. E esse funcionário então foi até a piscina e fez uma ligação para a gerência, solicitando que fechassem a área porque a piscina teria que ser esvaziada. Esse funcionário trabalhava até às 23 horas e esse foi o horário em que ele voltou para sua casa no dia seguinte. O seu filho despertou porque as notícias já estavam mencionando que Kenika tinha sido encontrada no freezer e obviamente o filho sabia que seu pai estava trabalhando naquele hotel, então o despertou com aquela notícia e foi assim que esse empregado descobriu que já haviam encontrado o corpo. Muitos também se perguntaram se as câmeras foram manipuladas, e essa é outra mentira, pois os arquivos do circuito fechado estavam em formato .exe, que é um formato que não pode ser modificado sem deixar evidências. Isso quer dizer que os vídeos do circuito fechado publicados na pasta do caso e que todos que poderiam ter acesso, eles são os originais das câmeras de segurança, e com isso se confirma que não houve nenhum tipo de manipulação em nenhum dos vídeos do circuito fechado. Outra mentira nesse caso era que a Irene, a amiga que estava de aniversário, já tinha trabalhado no Crowne Plaza e ela no seu interrogatório afirmou que nunca trabalhou no hotel, o que foi confirmado através de informações concedidas pelo RH da empresa. Ela também tinha se apresentado voluntariamente para responder às perguntas e até entregou seu telefone para que inspecionassem. Disse que sabia que muitos já estavam questionando suas intenções por causa daquela live feita no Facebook no dia da festa, mas ela afirma que ninguém fez nada de mal para Kenika. Também disse que, devido a toda essa repercussão, ela tinha recebido ameaças e por isso teve que sair de Chicago. Agora vamos ver outro ponto que também fez com que essa história se tornasse uma lenda de teorias da conspiração, e se trata da mãe dela, de Kenika, que fez algumas declarações que em muitas ocasiões não foram corretas. Teresa Martin disse que os investigadores não verificaram o telefone de Kenika, e isso é mentira, pois os investigadores pediram 2 vezes que ela entregasse o telefone de Kenika para ser investigado, e ela respondeu que não precisava, porque ela mesma já tinha feito isso, verificado o telefone e não tinha encontrado nada de suspeito. Então, no dia 19 de setembro, as autoridades emitiram uma ordem judicial para poder acessar o dispositivo. Então, no dia 20 de setembro, um dia depois, a polícia finalmente teve acesso ao celular e eles também não encontraram nada de estranho. Teresa Martin também disse que tinha câmeras no 9º andar e outra câmera apontando para o freezer, mas isso também é mentira e foi reforçado que em nenhuma dessas áreas tinham câmeras e ainda há evidências. Fotos que confirmam que aquela área não tinha circuito fechado, e o mesmo acontece com o 9º andar, onde o hotel mencionou que, por questões de tentar manter a privacidade dos hóspedes, eles optaram por não instalarem câmeras de segurança nos andares onde há quartos. A polícia inclusive mostrou as provas para Teresa Martin de que não haviam câmeras nas áreas mencionadas durante o seu interrogatório no dia 10 de setembro. Muitas pessoas também chegaram com uma outra teoria da conspiração, dizendo que Kenika não era a pessoa que se via nas filmagens das câmeras, mas a mãe confirmou que tinha 100% de certeza de que era sua filha sim. A mãe também acusou a polícia de ter feito uma investigação muito ruim, mas não foi assim, pois foi uma investigação tão completa que inclusive as autoridades tiveram acesso, até mesmo graças ao Facebook,
aos perfis de todos os amigos e lá puderam acessar mensagens privadas, fotos e vídeos, e apesar de não encontrarem nada suspeito, a família também teve acesso a todos os vídeos das câmeras de segurança que não estão disponíveis de maneira pública e forneceram isso para eles para que eles tivessem a certeza de que ninguém esteve naquela área momentos antes ou depois que Kenika entrou no freezer. E por que será que a família, mesmo tendo todos esses vídeos em mãos para revisarem minuciosamente, não saíram por aí dizendo que viram alguém suspeito nas filmagens? Simples, é porque não tinha mesmo. A mãe confirmou em seu interrogatório no dia 10 de setembro que não acreditava que os amigos tivessem alguma coisa a ver com o falecimento de sua filha. Mas por que será então que a mãe estava tão indignada e encontra o hotel e a polícia? A resposta é porque realmente houve negligência por parte de ambos. Primeiro, o hotel não mostrou muito interesse em ajudar nas buscas e muitos dos envolvidos denunciaram também discriminação por serem afro-americanos. Houve aquela vez também em que funcionários ligaram para a polícia para denunciar que a mãe estava sendo agressiva com eles e incomodando os hóspedes, sendo que ela estava somente procurando por sua filha perdida. A polícia também foi negligente, embora os detetives encarregados desse caso tenham feito um bom trabalho com relação a coletar todas as informações necessárias para um bom andamento das investigações. O encarregado da ligação para o 911 também foi negligente por não aconselhar que fizessem a denúncia do desaparecimento naquele mesmo instante. Mesmo que isso não mudaria o resultado de encontrar Kenika com vida, somente pelo fato de que a primeira ligação foi feita às 7 da manhã e ela entrou no freezer às 3 da manhã e a hipotermia reage de 30 minutos a 1 hora, como já vimos, então o mais provável é que Kenika já estivesse sem vida quando foi feita aquela primeira ligação para o 911, ou seja, não mudaria o resultado, mas a causa do seu desaparecimento poderia ser por N motivos. Ou seja, havia a possibilidade de ter ocorrido milhares de coisas com ela. Então as buscas deveriam sim ter sido iniciadas rapidamente e de forma mais intensiva. Aí aconteceu que a família processou em 50 milhões de dólares o hotel, o restaurante que alugava a cozinha e a empresa encarregada da segurança do hotel por terem deixado o freezer ligado e sem nenhuma advertência visível como que informasse isso, como por exemplo um cartaz. Em alguns pontos da acusação, muitos não fazem sentido, e pode ser que Teresa Martin continue com essas acusações que já foram comprovadas que não são reais para não comprometer a demanda processual, porque se chegarem a ver em algum meio de comunicação ela aceitando essas provas como verdadeiras, isso poderia ser usado contra ela e o processo seria rejeitado. O que dá a entender é que a família de Kenika estava em um momento de fragilidade devido ao sofrimento pela grande perda que estavam enfrentando. E assim foi manipulada por seu advogado, chamado Jeffrey Figger, que trabalha para o escritório de advocacia liderado por Jack Bean, que é conhecido por ser um advogado implacável contra grandes empresas. Ele agarra esses casos e sabe que pode gerar milhões pelo fato de envolver grandes empresas. E nesse caso não foi apenas um processo para o Crown Plaza Hotel, mas também foi para uma empresa chamada Capital Security, que é a empresa encarregada da segurança do hotel, e os irmãos Murray, que são os milionários donos do restaurante Murray Bros. Crab Shack, que mais pra frente eu vou explicar melhor sobre ele. Bom, aconteceu também um outro caso de um outro youtuber de Chicago chamado Zachary Stoner, mais conhecido por Zach TV, que cobriu o caso de Kenika Jenkins e postou vários vídeos de entrevistas exclusivas, coisa que nenhum meio de comunicação conseguiu fazer, entrevistando a maioria dos convidados que estiveram presentes na festa realizada no Crown Plaza naquela noite, e ele rebate as teorias dizendo que não acredita que os amigos estivessem envolvidos nesse caso, pois é muito mais fácil tirar a vida de alguém na rua do que fazê-lo em um lugar onde há câmeras de vigilância. Para ele não fazia sentido que os amigos fizessem algum mal a Kenika, mas ele especulava que a polícia e os do hotel tinham manipulado tudo. Em 2017, Zachary fez uma denúncia em sua página no Facebook alegando que começou a receber ameaças por estar investigando o caso de Kenika. E aconteceu que em maio de 2018 tiraram a vida de Zachary. Uma pessoa que estava num prédio próximo ao local onde tudo aconteceu tinha ouvido a briga e começou a gravar bem naquele momento em que ocorreu o fato, no qual tiraram sua vida. Então aumentaram as especulações de que a polícia estava escondendo algo, e foi por isso que fizeram isso com ele. Mas a verdade é que Zachary não tinha publicado mais nada sobre Kenika desde novembro de 2017 e ele perdeu sua vida somente em maio de 2018.
Porém, como ele pesquisava muitos outros casos de Chicago, então seu falecimento pode estar relacionado a qualquer outra história. Além do mais, as pessoas vistas no vídeo foram identificadas sim, e foram identificadas como membros de uma outra gangue, o que confirmaria posteriormente que poderia ter sido algo referente a dívidas de substâncias ilícitas e a uma provável vingança. Muitos chegaram a comentar que Zachary tinha se tornado uma figura conhecida em Chicago, então ele começou a demonstrar certos comportamentos arrogantes e rejeitar os rappers da área que ele não gostava. E também vale mencionar que muitos desses rappers estavam ligados às gangues, então isso poderia sim ter relação com isso. Enfim, chegou a hora de cumprir com o prometido. Bom, vou começar com a curiosidade de que um dos irmãos donos do restaurante Caddyshack é o ator Bill Murray, que muitos o conhecem por filmes famosos, como por exemplo O Caça-Fantasmas, que fez muito sucesso na época em que foi lançado. Então, no ano de 2001, o ator Bill Murray e seu irmão abriram essa rede de restaurantes Caddyshack. Em julho de 2017, mais ou menos, eles anunciaram que iam abrir também um restaurante chamado Caddyshack no Crowne Plaza de Chicago. Além do restaurante, eles também tinham a cozinha kosher, que é onde Kenika foi encontrada, que se trata de uma cozinha judaica, ou seja, formada por um conjunto de regras que seguem as leis do judaísmo, para designar a forma de preparação dos alimentos. Enfim, pode-se dizer que pode falar kasher ou kosher, que significa apropriado. Então, continuando aqui, essa cozinha estava em obras, pois ia inaugurar em dezembro de 2017, mas com tudo que ocorreu ali com Kenika, isso foi adiado e enfim puderam inaugurar em abril de 2018. E agora a última bomba que envolve a cantora famosa que mencionei no início é uma teoria que se criou na época, que Selena Gomez supostamente estava envolvida no caso de Kenika, porque Selena fez um transplante de rim no ano de 2017, esse transplante ocorreu em maio de 2017, ou seja, 4 meses antes que Kenika tivesse esse acidente. Isso se especulou também porque lançaram um clipe musical que se chama Fetish, de Selena Gomez, onde ela aparece nesse vídeo dentro de uma câmara frigorífica e em algum momento do clipe também aparecem asas de anjo nela, e as pessoas fizeram essa referência com o que houve com Kenika. Mas esse vídeo foi lançado bem antes, e também, ou seja, isso aconteceu em julho. Se isso aconteceu em julho, significava que ele foi criado muito antes, provavelmente no início do ano de 2017. Então isso levou cerca de mais ou menos 6 meses de diferença de espaço antes do que aconteceu com Kenika. Selena fez esse transplante graças a uma amiga que doou um rim para ela, ou seja, não havia necessidade nenhuma de conseguir esse órgão de maneira ilícita. Afinal, a cantora famosa como ela tem todas as condições do que há de melhor na medicina, então não seria muito difícil para ela realizar um transplante. E outra, a maior prova de que essa teoria não se encaixa é que foi realizada uma necrópsia em Kenika, né? E não havia nenhum órgão faltando nela. Pois é, isso não tem pés nem cabeça, mas, como sempre, coincidências podem ser encontradas em todos os lugares, e é só ter uma mente fértil para começar a ligar as coisas. Mas meu objetivo é trazer essas indagações para vocês me contarem o que acham de tudo isso. Deixem aí embaixo para vocês comentarem, né, as suas teorias. Então, de minha parte, por tudo que já vimos até aqui, posso dizer que o que aconteceu com Kenika foi que ela estava muito intoxicada, esqueceu os pertences no quarto, não seguiu suas amigas, entrou no elevador sozinha, apertou o botão LL que levou ela para o porão. Lá ela começou a caminhar, procurando alguma saída. No estado em que se encontrava, ela acabou confundindo as portas da câmara frigorífica, achando que levaria para o saguão, acabou ficando presa no freezer e ali totalmente às escuras. Provavelmente entrou num estado de histeria a princípio, e à medida em que a temperatura do corpo foi caindo, ela acabou chegando no seu último estágio de hipotermia, sentiu muito calor, por isso tentou tirar a roupa e acabou ficando seminua. E ao final de tudo, por estar muito ébria e cansada, se aquietou ali pensando que alguém encontraria, mas ninguém fez isso porque ela estava naquele local muito remoto, distante de toda a movimentação do hotel, e assim se passaram muitas horas, então era muito tarde para poder reverter a situação. Quando encontrada, já não podiam fazer mais nada por ela. Enfim, foi um triste acidente. E se você concorda ou discorda disso, comentem o que vocês acham que aconteceu com Kenika Jenkins. Foi mesmo um acidente ou alguém prendeu ela lá? Deixem suas opiniões e sugestões de casos para os próximos vídeos. Te espero na próxima investigação. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um beijo e tchau.